Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, celebramos o domingo da 60ª, já esse segundo domingo em preparação para o tempo tão importante em nossa liturgia, o tempo da Quaresma, e escutamos essas belíssimas leituras. São Paulo que nos fala dos seus sofrimentos, também da tentação que ele sentia, pedindo a Deus a graça de lhe retirar aquela tentação, aquele espinho em sua carne. E nosso Senhor vai dizer: basta-te a minha graça. E no Evangelho nós escutamos a parábola do semeador e dos terrenos. Meus amados irmãos, a semente é a palavra de Deus. Palavra esta, meus amados irmãos, que criou o mundo. Palavra esta que curou tantos enfermos. Palavra esta que devolveu a vista a tantos que estavam cegos. Devolveu a audição a tantos que não escutavam. Se, meus amados irmãos, esta palavra não encontra abrigo em nosso coração, é por causa do terreno que nós temos. Queria refletir, meus amados irmãos, nestes terrenos, para que nós deixemos os terrenos ruins e nos tornemos um terreno de terra fértil, um terreno bom, um terreno aberto à graça de Deus. A primeira semente que cai no caminho, este caminho que é pisado e calcado pelos homens, que as aves do céu vêm e já comem a semente, como diz nosso Senhor, o demônio que já retira da alma a palavra de Deus. Nós vemos neste terreno tantas almas que são frias com relação a nosso Senhor. Frias, meus amados irmãos, no sentido de que cumprem somente aquilo que é a obrigação de assistir à Santa Missa aos domingos, a obrigação das suas orações diárias, cumprem tudo por obrigação, frias com relação ao nosso Senhor. Frias, meus amados irmãos, também, talvez tanto tempo longe dos sacramentos, sacramentos que são tão importantes para a nossa vida espiritual, sacramentos tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa vida de santidade. Nós estamos neste mundo de passagem como uma viagem e precisamos progredir espiritualmente, precisamos progredir nesta intimidade com Deus. Peçamos a graça a nosso Senhor que não sejamos esse tipo de terreno frios. Se somos, que Ele possa nos retirar deste estado de espírito. O segundo terreno, meus amados irmãos, o terreno das pedras. Aqueles que ouvem a palavra de Deus até certo tempo agradável, mas quando chegam as tentações, como diz nosso Senhor, essas almas, estas pessoas se afastam de Deus, se afastam dele. Meus amados irmãos, é tão fácil nós seguirmos a Deus quando tudo vai bem na nossa vida, mas quando existem os sofrimentos, quando a doença bate à nossa porta, quando as dificuldades batem à porta da nossa casa, quanto é difícil nós amarmos realmente a nosso Senhor. E aí que nós demonstramos se realmente nós somos amigos de Deus, se realmente nós amamos a Ele, porque são nestes momentos que nós vamos demonstrar, porque não é por nada, não é porque é por aquilo que nós temos, mas é sabendo e reconhecendo na nossa vida o que eu passo, eu mereço e eu sei que é vindo de Deus para a minha santificação. Nós podemos muito aproveitar os sofrimentos na nossa vida, meus amados irmãos. Nós podemos crescer em santidade, nós podemos melhorar e muito na nossa vida espiritual se acolhemos todas as tribulações sabendo que vem das mãos de nosso Senhor. Peçamos essa graça a nosso Senhor, que não sejamos esse terreno de pedras,
que enquanto tudo está bem, nós estamos juntos com Ele. E nos momentos de tentações e dificuldades, nós interrogamos a Deus e nos afastamos dEle. Que nós possamos acolher sempre com o nosso coração os sofrimentos, as tentações, as dificuldades da nossa vida, como os santos passaram por isso. Nós vemos na epístola de São Paulo, ele dizendo aos Coríntios, quantos sofrimentos ele passou por causa de Cristo, porque realmente ele buscava a santidade, ele sabia que era necessário ele passar por aquilo tudo, era realmente um homem apaixonado por Deus, e nós cristãos, meus amados irmãos, devemos ser pessoas apaixonadas por nosso Senhor, sermos capazes de sofrer qualquer coisa por causa de Cristo. Terceiro terreno, meus amados irmãos, o terreno dos espinhos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas por causa das riquezas, dos prazeres deste mundo, se afastam de nosso Senhor. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós somos pessoas mundanas. Queremos sim nos santificar, mas nós queremos também pertencer ao mundo. Queremos também seguir as modas do mundo, as conversas do mundo, os amigos mundanos, aqueles que nos levam por um caminho tão errado. Nós queremos ser de Deus, ou acender uma vela para Deus, uma vela para o demônio, estar com um pé na igreja e um pé no mundo. E isso não é possível, meus amados irmãos, se queremos ser santos. E o último terreno, aquele terreno que nós devemos ser e devemos ter no nosso coração, o terreno de terra fértil, o terreno que dá bons frutos, que sejamos e peçamos essa graça a nosso Senhor, de ser este terreno, um coração totalmente aberto à graça de Deus, totalmente aberto à transformação que Deus quer para a minha vida. E cada um de nós sabe aquilo que Deus pede de cada um de nós. Pede mudança de vida para alguns, pede crescimento na vida espiritual para outros, deixar determinado pecado, determinada imperfeição. Ser santo, meus amados irmãos, não é somente nós lutarmos contra o pecado grave que nos tira a graça de Deus, mas lutarmos também contra os pecados veniais e também contra as imperfeições. E para encerrarmos, meus amados irmãos, queria que nós olhássemos aqueles 2 discípulos de Emaús que vão pelo caminho tristes, depois da morte de nosso Senhor, depois que nosso Senhor já tinha ressuscitado, mas para eles alguém tinha roubado o corpo de Cristo, o corpo do Mestre, e eles estavam indo para a sua casa, para a sua região, estavam tristes. E aparece ao seu lado um peregrino, que era o próprio Jesus, que começou a explicar tudo aquilo que era necessário. E depois eles vão dizer, não é que nosso coração se aquecia, se ardia, enquanto ele nos explicava as Escrituras? Que nós possamos também ter este coração, meus amados irmãos. Tantas desgraças nós vemos no mundo, talvez estamos tão cansados por tantas tribulações, mas que nós possamos, ao escutar a palavra de Deus, que possa arder também o nosso coração. Eu também quero seguir este caminho, eu também quero ser santo, eu também quero mudar de vida. Que nosso Senhor possa nos conceder essa graça no dia de hoje, meus amados irmãos, graça de santidade, de mudança de vida, de ser um bom terreno. Se até hoje eu fui um terreno de estrada, um terreno de pedras, um terreno de espinhos, que Ele possa me libertar destes terrenos e possa afofar o meu coração, trabalhar o meu coração para ser essa terra fértil, onde a sua graça possa tocar e possa realmente mudar a minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.